Então hoje a gente vai mexer um pouquinho aqui na parte de computação, vamos estar subindo uma máquina virtual e eu vou estar mostrando para vocês como faz isso passo a passo e comentando todos os detalhes para que vocês não tenham dúvidas na hora que for subir a máquina de vocês. Então vamos lá, aqui eu já tenho uma máquina executando. Legal a gente estar notando que sempre que eu tiver essa etiqueta cinza com a mensagem de Always Free, este é um recurso do qual eu não vou ser cobrado, independentemente se eu estiver no trial com créditos válidos ou não. Legal, pessoal? Essa parte é muito importante. Isso que vai diferenciar a gente estar sabendo se a gente vai estar sendo cobrado ou não por algum recurso e se é parte do Always Free ou não. Todos os recursos com Always Free, eles vão ter essa flag aqui cinzinha. Então, vamos criar uma instância nova. Preciso dar um nome para essa instância, então vamos lá, TDC Porto Alegre. E vamos lá, então, a parte aqui do nome, né? Então a gente dá um nome para essa máquina para uma identificação nossa desse recurso e o conceito de compartimento. Então eu preciso escolher em qual compartimento eu vou estar criando essa máquina. E o compartimento é uma funcionalidade bem bacana do Oracle Cloud, porque ele te permite subdividir a conta. Então a gente pode ver que eu estou numa conta e-commerce online now, para a gente fazer um teste aqui, e eu consigo ter ambientes de homologação, desenvolvimento, testes, eu consigo ter múltiplos ambientes, múltiplos clientes segmentados por compartimentos e ter recursos totalmente segregados dentro deles. Então não preciso ter várias contas se eu quiser ter mais de um sistema ou se eu quiser ter um ambiente totalmente segregado. Eu consigo fazer isso através do compartimento. E uma coisa legal é que você tem um rateio muito fácil disso. Então você consegue saber exatamente qual ambiente está consumindo determinado recurso dentro do Oracle Cloud. E aí a gente clica aqui nesse botãozinho de editar, porque a gente vai estar definindo alguns pontos chaves na hora de criar essa máquina, como por exemplo, qual vai ser a imagem que a gente vai estar utilizando. A imagem aqui, no caso, ele se refere ao sistema operacional, e aí a gente vai conseguir ver todos os sistemas e imagens prontas que a Oracle disponibiliza, como Ubuntu, CentOS, Autonomous Linux, enfim, Oracle Linux e aqui embaixo também os Windows Servers. Importante a gente dar uma olhada aqui que quando chega na parte do Windows eu não tenho mais essa flag do Always Free elegível, justamente porque a gente tem uma parceria com a Microsoft e a gente já entrega a máquina licenciada, ela tem um custo do licenciamento. Então a gente vai estar utilizando aqui uma máquina, vamos colocar aqui um CentOS, só para a gente estar testando. Vocês podem estar utilizando essa máquina dentro do Always Free, tá? Como eu comentei. E aqui a gente vai selecionar qual que vai ser a forma, qual que vai ser a capacidade dessa máquina em termos de processador e memória. Então, como eu comentei, a gente consegue ter aqui as máquinas virtuais ou máquinas bare metal, tá? Que são máquinas dedicadas, onde você não vai ter concorrência, nenhum tipo de concorrência na realidade de clientes dentro do mesmo servidor que você. Já nas máquinas virtuais, você não tem uma concorrência de performance também, mas não são máquinas onde só tem você ali dentro. E aqui a gente vai ter dois tipos básicos de processadores dentro das máquinas virtuais que vão determinar a performance, claro, dessa máquina e também a quantidade de memória que a gente vai ter disponível a cada OCPU. Então, o conceito de OCPU no Oracle Cloud é o conceito de CPU dedicada, então o core físico dessa máquina. Eu comentei que mesmo você estando numa máquina compartilhada, ou seja, dentro de uma VM sem ser um servidor dedicado, vocês não têm concorrência de performance, porque justamente nós reservamos exclusivamente o core físico para vocês. Tá? Então, dentro desse core, vocês não vão ter a concorrência de outro cliente. E essa OCPU, por conta de ser um core físico, ela tem a capacidade de multithread, que acabam se tornando duas vCPUs. Então, para efeito de comparação, quando você estiver comparando com uma AWS, com um VMware localmente, ou com algum outro ambiente, a gente sempre considera aqui cores virtuais como 2. E a gente vai ter sempre a parte de Intel ou AMD, e agora nós temos a AMD Roma, que ela não está disponível para testes ainda, mas é bem legal. Você consegue selecionar uma OCPU e 1 GB de memória, enfim, você vai arrastando uma barrinha da esquerda para a direita e seleciona as configurações desejadas sem estar preso ao tipo de shape, né, ao conceito
de máquina já prontinha com tamanho de OCPU e memória. Então, para esse caso aqui, eu posso utilizar a própria máquina Always Free, bem legal, ou posso estar utilizando outras máquinas pagas, digamos assim, com os créditos que eu tenho disponíveis dentro desse teste. Então, vamos aqui na Always Free. A parte de configurações de rede, não menos importante, eu posso selecionar uma rede já existente ou posso criar uma nova rede virtual. E quando eu crio uma nova rede virtual, ele vai me pedir um nome de identificação dela também, assim como a gente está criando para a máquina. Então, vamos lá, rede PDC Porto Alegre. Nome da nova subrede, vamos colocar aqui subrede. O bloco, né, do endereço IP local dessa máquina, então a gente vai atribuir um IP público para essa VM, mas também ele vai estar contido num bloco de endereço privado, ou seja, ele vai ter o seu endereço local para comunicação com outras VMs da mesma rede também. Então, se eu não quiser designar um endereço de IP público, eu também posso, eu só clico aqui e nesse caso a gente vai precisar de um endereço de IP público para estar se conectando, mas muitas pessoas também podem utilizar um Bastion, por exemplo, se conectar a uma VM específica e dela você conecta nas outras localmente na rede. É uma questão de segurança, preferência de cada um. E na parte de adicionar chaves SSH, muita gente se complica, se confunde com essa questão, mas vamos lá, tentar tornar isso daqui um pouco mais fácil. A gente consegue tanto gerar por aqui, e aí você vai conseguir acessar essa máquina apenas por terminal, mas se você estiver utilizando um PUT, como eu uso, por exemplo, né, no caso o PUT é uma ferramenta de conexão, vamos estar mostrando ela aqui para todo mundo. Caso você queira utilizar o PUT, a gente vai precisar também do amigo dele, o irmão primo, que é o PUTGen, para a gente estar podendo gerar uma chave no modelo Open. Então, a gente arrasta o mouse para que os movimentos aleatórios se tornem a nossa chave, e aí eu copio e colo aqui a minha chave pública. Perfeito? Alguma dúvida com essa parte, pessoal? Se tiver, vamos lá, hein? É o que eu mais recebo de pergunta de novos clientes que se cadastram aqui no Oracle Cloud. A pessoa vem aqui, gera o par de chaves, tenta conectar via PUT, mas o formato dessa chave ela é para conectar direto via terminal, beleza? Então, deixa eu salvar aqui o meu par, eu colei aqui minha chave pública, vou salvar meu par de chave privado, vou colocar ele aqui no meu desktop, PDC Porto Alegre, e ele vai salvar no formato .ppk, beleza? Que é o formato que a gente precisa para estar utilizando dentro do PUT. Então aqui o volume de inicialização, ou seja, o disco que eu vou estar utilizando nessa máquina, nesse caso eu posso especificar um volume maior, mas eu posso utilizar o padrão de 46 GB. Então aqui eu vou até 32 terabytes de capacidade para esse disco. Se a gente não selecionar nada, ele vai com o tamanho padrão. E aí, o que mais, pessoal? Pronto, eu já tenho como criar essa máquina virtual, já dei um nome, já atribuí uma rede, um IP público, já coloquei a chave privada e aí salvei a chave pública dentro dela. E agora o que eu preciso fazer para me conectar nessa VM? Primeira coisa, esperar ela terminar de ser provisionada, obviamente. Aqui eu já consigo ver algumas informações essenciais que a gente vai precisar, como, por exemplo, os acessos da instância. Em instância, ele vai me disponibilizar o IP público dessa máquina, e aqui em breve a gente já vai ter também o endereço de IP privado. Aqui a gente tem alguns outros detalhes, como por exemplo, a imagem que a gente está utilizando, as configurações, né, capacidade dessa VM, e todos os recursos atrelados a essa máquina, eu vou encontrar eles aqui embaixo, dentro de recursos, que é um submenu, digamos assim, dentro das VMs, tá bom? Aqui, por exemplo, eu consigo vir fazer um backup do volume de inicialização, criar backups, desassociar, minha placa de rede virtual, ou seja, que oferece o endereço IP para essa VM, eu consigo vir aqui e mexer nele também, atachar um IP público reservado ou não, tá? Então, aqui embaixo, na parte de endereços IPs, a gente vê na VNIC, que seria os recursos de máquina para a parte de rede, tá? E aí a gente só
espera, no caso a máquina já está em execução, ou seja, demorar em menos de 2 minutos. Como eu comentei, a gente já tem o endereço de IP público para conectar via PUT. O usuário que eu vou estar utilizando é um usuário padrão, um usuário chamado OPC, e o meu endereço privado, ou seja, o IP local dessa máquina dentro da rede do Oracle Cloud. Além disso, como é que eu posso, por exemplo, abrir portas diferentes dentro dessa rede? Então vamos lá, clicar dentro aqui da rede virtual na nuvem, ou eu posso vir aqui pelo menu redes virtuais na nuvem, e tenho a visibilidade de todas as minhas redes disponíveis. Então aqui a gente criou rede TDC Porto Alegre, eu vou ter um carinha aqui chamado lista de segurança. Esse é um recurso de firewall, tá? Onde a gente consegue abrir e fechar as portas que a gente vai querer acesso ou bloqueio dentro dessa rede específica, e por padrão ele já cria algumas regras, como por exemplo, origem 0000/0, ou seja, qualquer IP pode estar acessando essa rede utilizando a porta 22, que é justamente a porta do PUT que a gente tem aqui no padrão, claro. Além disso, algumas outras regras, como por exemplo de ICMP, para a gente ter toda a parte do ping. Vamos tirar aqui o tipo e o código, tá? E a gente já pinga aquela VM para vocês verem que ela está acessível. Então, vou remover aqui só o tipo e o código, tá? E manter as regras de ICMP. Poxa, mas e no caso de uma máquina Windows, eu quero colocar um acesso RDP. Então, a gente vem aqui, CIDR de origem, como eu comentei, 000/0, para permitir qualquer endereço IP público acesse essa máquina, essa rede. Posso permitir todos os protocolos ou abrir um por um. Então, no caso de um remote desktop, para me conectar numa máquina com Windows, seria a porta 3389 no acesso RDP, ou a que você tiver configurado no seu remote desktop. Por padrão é a 3389, e a gente consegue adicionar essas regras por aqui. Então, já vou permitindo, digamos assim, quem pode, quem não pode se conectar com esse meu ambiente, e posso também atribuir um IP específico de origem para que eu feche, digamos assim, o firewall para o mundo e permita apenas que uma pessoa ou um ponto de origem se conecte à minha instância. Então vamos voltar aqui na parte das instâncias onde eu vou ter o endereço de IP público. A gente liberou as regras de ping, então eu vou abrir aqui um CMD para que a gente consiga já dar um ping nessa VM. Deixa eu só pegar o IP público dela aqui e vamos fazer um teste. Beleza, respondendo. Então, 7 milissegundos, 5 milissegundos, um tempo muito bom. Estamos aqui em São Paulo, na região de São Paulo. Eu também estou falando de São Paulo, então por isso um ping bem baixo. E agora vamos conectar essa VM de uma vez. Então eu abro aqui o meu PUT, uma vez que ela está pingando, uma vez que ela está executando, está tudo certinho. Eu colo o endereço de IP público, venho aqui na parte de SSH, abro, expando na realidade com um maisinho, clico em autenticação, procuro o par de chave privado que a gente criou. Então, no caso, ele já está aqui no meu desktop, tdcportoalegre.ppk, e conectar. Então, ele vai me dar esse aviso e eu vou fazer o login como OPC. Beleza, já tenho acesso à VM. No caso de uma Windows, ela vai trazer aqui a senha inicial, uma vez que a gente não utiliza a chave SSH no Windows. E você vai precisar trocar a sua senha a primeira vez que você entrar, mas aí ele já te dá a senha padrão aqui, você troca no primeiro acesso e manda bala. Então aqui eu já tenho acesso à VM que eu criei. Lembrando, eu estou usando aqui uma máquina always free, todo mundo pode ter uma máquina como essa daqui gratuitamente para sempre. Então vamos lá, encerrado a parte de máquina virtual.